Olá, este é o GBA Money, o seu programa semanal que fala sobre dinheiro aqui nos Estados Unidos. O tema de hoje é o impacto e as perspectivas econômicas da política do presidente eleito Joe Biden. Confira! Aqui nos Estados Unidos estamos vivendo uma grande expectativa em relação à proclamação do novo presidente dos Estados Unidos. Tivemos eleições aqui na semana passada, eleições estas bastante polêmicas, mas que já foi anunciado através da Associated Press, os principais órgãos de imprensa aqui nos Estados Unidos, como é de praxe, um presidente eleito com a maioria no colégio eleitoral, com mais de 270 votos de delegados no colégio eleitoral, que foi, no caso, o democrata Joe Biden. Importante dizer que o presidente Donald Trump, até este momento que grava esse vídeo, não havia concedido a vitória para o Joe Biden. É uma tradição aqui nos Estados Unidos, o presidente que é derrotado fazer um pronunciamento concedendo a vitória para o presidente que foi escolhido e teve a maioria no colégio eleitoral, uma vez que a proclamação oficial do resultado se dará no dia 14 de dezembro deste ano, onde o colégio eleitoral vai se reunir e aí sim, oficialmente vai decidir quem será, não decidir, na verdade vai apresentar e anunciar oficialmente quem será o presidente dos Estados Unidos, que vai ser empossado no dia 20 de janeiro de 2021, iniciando assim um novo mandato. Será o Donald Trump ou será o Joe Biden? Os órgãos de imprensa, enfim, as apurações dos estados até o momento afirmam, já foi anunciado o Joe Biden como presidente. Não vou entrar nessa polêmica, sei que o Donald Trump está sim com advogados, está questionando, principalmente na Pensilvânia e em Michigan, a questão de uma possível recontagem, até de eventuais fraudes no processo eleitoral. Enfim, não vou discutir, não é o meu objetivo neste vídeo. O que eu vou discutir com vocês é um eventual governo Biden. Vamos partir da premissa que o Biden será anunciado oficialmente como presidente em 14 de dezembro desse ano. Se mudar, aí sim, posso fazer um outro vídeo falando sobre as implicações com o Donald Trump no governo dos Estados Unidos, quais são os impactos do ponto de vista econômico aqui nesse país maravilhoso que é os Estados Unidos. Mas vamos considerar o Joe Biden eleito e o que isso implica para nós que moramos aqui nos Estados Unidos e também para você que mora aí no Brasil. Joe Biden, só para a gente fazer um retrospecto, foi vice-presidente, senador por muitos anos, é um personagem político aqui bastante conhecido, são mais de 4 décadas como político aqui nos Estados Unidos, então conhece muito bem o Washington, conhece muito bem os colegas de Congresso, o Senado, a Câmara, é alguém que transita muito bem, sem contar que Joe Biden foi vice-presidente do Barack Obama. Há 4 anos atrás, Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi vice-presidente do Barack Obama, do Partido Democrata. Ele que podia ter concorrido na última eleição, inclusive em detrimento a Hillary Clinton, mas ele teve uma tragédia, ele perdeu um filho, ele já tinha perdido também a esposa, tem várias questões aí na vida dele, de tragédias aí familiares, de percas precoces na sua vida, mas um sujeito aí que já é um político há muitos anos aqui nos Estados Unidos, como eu disse, e já atua, milita politicamente aí, isso pode até ajudar na questão de balanceamento, negociação no Congresso americano, que diz respeito a algumas leis, eventualmente projetos que ele queira implantar aqui no país. Já falei um pouquinho do perfil do Joe Biden que é do Partido Democrata, o mesmo partido do Barack Obama, o mesmo partido do John Kennedy, do Franklin Delano Roosevelt e do próprio Barack Obama, que ele era vice-presidente. Enfim, os democratas têm uma linha econômica um pouco diferente dos republicanos. Os republicanos são mais ligados a questão do laissez-faire, do livre mercado. Acredito num Estado menor, com menor intervenção da economia, com menos impostos. E, inclusive, o Trump mostrou isso nos 4 anos aqui de governo, abaixando principalmente o corporate tax para grandes companhias. O Biden já afirmou na sua campanha que vai aumentar a tributação para as grandes companhias, as corporations aqui nos Estados Unidos, e vai também para indivíduos que têm uma renda acima de $400 mil no programa dele de reforma tributária, deve ter algum acréscimo. Diz que não vai mexer na classe média, não vai mexer, vai deixar como é que está para o americano, trabalhador de classe média, que no caso ganha menos de $400 mil por ano, não vai haver nenhum tipo de alteração. Obviamente, no que diz respeito à linha econômica dos democratas, de maior intervenção no Estado, a gente pode esperar sim
um maior subsídio de ajuda para os estudantes, no que diz respeito aos student loan. O débito de financiamento universitário aqui nos Estados Unidos é muito grande, tá? Na verdade, cada americano já sai estudante em média devendo $30 mil, o que acaba comprometendo o futuro financeiro daquele estudante. E hoje, na verdade, é um grande problema da maioria das famílias aqui nos Estados Unidos. Podemos esperar, talvez, alguma coisa no sentido de flexibilizar, dar um tempo e até ouvir questões de repente, até um perdão desse tipo de dívida. Mas tudo que eu estou falando não é fixo, porque pense bem, mesmo sendo um presidente, o sujeito é muito poderoso. Mas ele tem que aprovar os seus projetos de leis no Congresso. E aí tem o Senado e tem a Câmara. Então, não necessariamente tudo aquilo que é falado no projeto, no plano de governo, vai ser implantado. Lembre-se do muro que o Donald Trump prometeu há 4 anos atrás, de forma incisiva, que ia construir um muro. Pois é, uma proposta que não fazia muito sentido. Inclusive, o Trump, na época, prometia um muro que o México iria pagar o muro. E ele, na verdade, um tipo de proposta que não fazia muito sentido, porque fazer um muro por si só numa fronteira não vai resolver o problema, além de ser algo muito custoso, que ia onerar bastante o bolso aqui do Tesouro Americano, bem como dos taxpayers dos Estados Unidos. Então, nem toda proposta quer dizer que necessariamente vai ser implantada. Mas nós podemos esperar, sim, um maior apelo, uma maior visão, eu diria, nas questões sociais. O Obamacare, por exemplo, que o Trump queria, na verdade, eliminar e fazer um novo plano, sempre foi muito crítico. Com o Joe Biden, eu acredito que ele vai até ampliar esses benefícios, já até sinalizou nesse sentido. Os democratas, uma parte dos democratas tem uma linha de um healthcare, um universal healthcare, que seria algo em torno de uma saúde universal, né, um plano de saúde universal para todos os americanos. Como eu disse, se vai ser passado ou não vai depender de muita articulação no Congresso americano, mas enfim, são propostas que já foram sinalizadas. Também o democrata visa uma economia mais voltada para a questão ambiental. Os Estados Unidos devem voltar a participar da OMS, do Acordo de Paris, do clima, enfim. Esse foco que na gestão Trump foi todo deixado um pouco de lado, o Trump simplesmente saiu da OMS, da Organização Mundial de Saúde, saiu, não respeita o Acordo de Paris, para ele a questão ambiental não faz muito sentido. Para o Biden, né, e para os democratas, certamente esses temas terão maior apelo, né? No que diz respeito ao Brasil, inclusive, o Biden afirmou num debate que pretende olhar com muitos olhos, né, assim, com carinho a questão da Amazônia. Eu não sei se vai ferir nenhum tipo de soberania brasileira, não acredito nisso, mas eventualmente, assim, imagino que de repente o governo americano, sob a administração Biden, pode fazer assim, uma pressão maior para que o governo brasileiro adote medidas para evitar as queimadas, enfim, a destruição lá, o desmatamento da Amazônia. Isso podemos esperar sim, até porque já foi até sinalizado pelo Joe Biden. Abel, e a questão econômica num governo democrata? Como é que funciona? Pois é, se a gente pegar a história, o Bill Clinton, que foi um presidente, né, democrata, foi um dos presidentes que maior teve geração de emprego aqui nos Estados Unidos. Nos seus 2 mandatos, ele foi reeleito, ele conseguiu números, assim, muito positivos no que diz respeito à geração de emprego da economia. Se você pegar o mercado de ações também, curiosamente, na época de Clinton e na época do Barack Obama, do ex-presidente Barack Obama, que são 2 democratas, o mercado de ações, aí eu estou me referindo ao S&P 500, que é o índice que mede, né, os papéis na Bolsa de Valores de Nova York. A valorização do mercado de ações no governo Obama e no governo Clinton foi maior do que no governo George W. Bush e também no governo Donald Trump. Então o mercado de ações também se comportou, de certa maneira, positivamente, porque teve acréscimos significativos no governo democrata. Existe, assim, uma especulação, né, principalmente, lógico, o mundo hoje está polarizado, nós temos um discurso 880, né, ou, aliás, tem pessoas que acreditam, ou você é direita ou você é esquerda. Eu não vou entrar nessa celeuma, como eu disse, né, eu gosto de me ater aos números, eu gosto de ver fatos, eu gosto de ver evidências, e eu acredito que os Estados Unidos é um país muito bem fundado, os founding fathers desse país dimensionaram e visualizaram essa nação há 200 e poucos anos atrás de maneira muito positiva, pensando no melhor e já imaginando naquela época o que iria se tornar esse país. Eu acredito nas instituições aqui dos Estados Unidos, então independente do Biden ou do Trump na presidência, Abel, é uma opinião pessoal, obviamente, não acredito que os fundamentos de liberdade, né, de capitalismo que tem aqui nesse país vão ser modificados. Isso é uma opinião minha. Obviamente, num governo democrata, você vai ter um apelo mais ao social do que, por exemplo, um governo
Trump, que é um governo republicano mais voltado ao mercado, à livre iniciativa, como eu disse, são basicamente as duas vertentes no que diz respeito de pensamento econômico. O que é melhor, somente depois que os resultados aparecerem, é que nós saberemos se a estratégia foi bem sucedida. Então nós temos que esperar os números da gestão Biden para ver se as medidas que ele vai tomar vai trazer impacto positivo ou não na economia. E como é que a gente vai medir isso? Pela geração de emprego, pelo crescimento do GDP, que é o PIB, o Produto Interno Bruto. Se o Biden, com as suas políticas, gerar crescimento econômico e geração de emprego, quer dizer que ele está no caminho certo. Do contrário, se as políticas que o Biden implantar na América trouxer não acrescentar em novos empregos aqui nos Estados Unidos, bem como não crescimento do PIB, aí quer dizer que as políticas talvez não estejam no caminho correto. Mas pensando de uma maneira geral, eu torço, né? Eu torço, não só torço como rogo a Deus, que o novo presidente tenha muita sabedoria para tomar boas decisões, para fazer com que a América consiga se recuperar, que nós consigamos vencer esse coronavírus, essa pandemia que afetou sobremaneira os Estados Unidos como nação, bem como a própria economia americana, e aí sim buscarmos um caminho de prosperidade e de crescimento econômico nessa nação que é fantástica e é a maior potência econômica, militar e de influência para todo mundo, porque os Estados Unidos forte, certamente nós teremos um mundo também muito mais forte, inclusive o Brasil. Então, você que é brasileiro, temos que aguardar, né, temos que visualizar, mas eu sou do tipo ainda, né, ter uma visão otimista das coisas, sempre olho para frente com esperança, sabendo e acreditando que as instituições aqui neste país são muito fortes e que os fundamentos da democracia americana, bem como de liberdade desse país, jamais serão modificados, seja com o Trump, seja com o Biden, seja com qualquer um. Até a próxima, tenham todos uma ótima, abençoada semana e como sempre digo, vamos em frente!